Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar novamente de intermediário. Muito importante que nós possamos perceber que cada intermediário ele tem uma sequência protética. Independente dele ser hexágono externo, hexágono interno ou cone Morse, esse componente, todo o processo a partir da aplicação, depois de aplicado no implante, ele torna-se um componente intermediário. Então, a comunicação que nós vamos fazer para seguir com a fase protética é sobre o intermediário, ou seja, nós vamos utilizar acessórios daquele intermediário. O que são acessórios? Acessórios são os transfers, análogos, coifas, tudo que nós vamos colocar sobre o intermediário para realizar a solução protética. Nosso tema hoje é minicônico, reto e angulado. Vamos mostrar a ilustração com hexágono externo, mas essa aula vai servir para todos os outros intermediários minicônico, seja ele HI ou cone Morse ou HE, como nós faremos agora a demonstração. Vejam, qual é a aplicação? Qual é a ideia do minicônico? O minicônico tem como aplicação casos múltiplos, ou seja, esse tipo de elemento não fará nenhum elemento unitário. Quando o cliente pedir para vocês um minicônico, um transfer análogo, você tem que questionar, pois esse componente servir apenas uma peça não servirá para casos unitários. Uma peça só nós fornecemos quando é uma reposição. Mas voltando para as suas aplicações, o minicônico é um componente especial que ele tem uma angulação que nós chamamos de 20 graus. Eu vou ilustrar isso para vocês, por isso que ele é chamado de cone. Ele tem uma baixa altura, uma conicidade, uma inclinação, o que nos permite um encaixe melhor, compensação de algumas inclinações necessárias para colocar o implante no osso, e depois na fase protética nós vamos ter que fazer essas leves correções, para que nós tenhamos passividade dessa prótese, que essa prótese encaixe de uma forma perfeita, não deixando nenhum espaço vazio, para que possamos então, esse encaixe perfeito, ter a durabilidade, aceitar a mastigação, trabalhar sobre ele os componentes com total tranquilidade, tá? O minicônico, ele tem duas linhas, a linha reta e a linha angulada de 17 e 30 graus, o que nos permite, além daquela compensação dos 20 graus, ter mais 17 graus, ter mais 30 graus para fazer então essa correção. Veja aqui na ilustração, dois implantes. Estamos aplicando agora um minicônico convencional de duas peças. A base do minicônico e seu parafuso. Agora, para corrigir aquela inclinação, eu vou colocar um 17 graus, fixá-lo com um parafuso, está pronto. Essa é a estrutura do minicônico. Vejam, a ilustração que está agora do desenho técnico representa toda a solução protética que vamos utilizar sobre ele. Estou utilizando ali uma coifa, cortei a coifa até o limite zero do parafuso, que nos representa que da base do minicônico até a altura máxima do minicônico, da altura do seu parafuso, nós temos um espaço de 4,8. Também é igual à lateral dele, a base, a plataforma do componente. Essa estrutura da base também tem 4,8. Ou seja, em cima da plataforma, nós temos um quadrado de 4,8 de altura com 4,8 de largura. Essa conta nós precisamos sempre ter ela muito evidente, pois é uma conta que nós vamos fazer da distância entre elementos. Coloquei um implante de 3,5, coloquei um implante de 3,5. Quando eu aplico o minicônico, a plataforma dele transforma-se em 4,8. Ou seja, se ele estava um pouco distante, agora nós vamos fazer com que os dois estejam mais próximos. Então essa conta é muito evidente, a gente precisa sempre ter ela na cabeça, pois o profissional pode contar com essa informação de vocês. Vejam, a aplicabilidade dele nos implantes. Quando eu tenho um implante normal de 7 a 15, o componente reto serve nele totalmente por completo. Quando eu tenho os implantes de 5 e 6, nós temos que voltar para aquela linha ST. Existe o minicônico convencional e o minicônico ST. Já à direita, estou com a ilustração com um X vermelho em destaque, pois o minicônico angulado não pode ser aplicado em implantes curtos de 5 e 6, porque senão pode promover aquele braço de alavanca que nós já falamos anteriormente em outras aulas. Angulado, em ST, não existe essa possibilidade, é um produto que não está no catálogo e não estará, porque é um produto que não existe para implantes curto. Para ST, sempre que instalado, deverá estar posicionado reto para que essa peça utilize, então, o minicônico ST.
Depois de aplicado, seja ele o minicônico reto, minicônico ST ou minicônico angulado, nós vamos para a família de acessório, a família de componentes protéticos sobre o minicônico. Primeiramente, a chave. A chave do minicônico reto é aquela chavinha de boca. Ela vai pegar por fora do parafuso, dar o torque e fazer o apertamento. A chave do angulado é a chave hexagonal de 1.17, a número 7. Essa chave ela vai pegar o parafuso, transpassar o componente e fazer a sua fixação. Para essa linha, nós temos o transfer de moldeira aberta e o transfer de moldeira fechada. Todos eles são rotacionais, porque a estrutura é só para casos múltiplos. O análogo que os representa, coifa de titânio para provisório e a nossa tampa de cicatrização, quando eu não quero fazer um provisório, para que quando eu apliquei aquele componente, nós tenhamos o desenho daquela gengiva que vai se formar, para receber os próximos componentes. Coifa laboratorial, que nós temos a base cromo cobalto, plástica e também uma coifa que nós chamamos de base T Cadicam. As duas coifas, plástica e base cromo, para laboratórios analógicos. A coifa base T é utilizada como digital. Faremos a impressão 3D ou a fresagem, essa coifa será cimentada dentro da estrutura protética e o seu parafusamento será direto sobre ele. O minicônico no digital também permite fazer sem coifa. Quando nós fresamos essa estrutura sem a utilização da coifa, a peça estrutural tem que ser em zircônia. Nenhum outro elemento terá resistência para suportar o torque do parafuso. Finalizando, sempre uma prótese parafusada, o minicônico então nos permite fazer a estrutura analógica ou digital sobre ele. Vejam que temos agora 2 implantes HE. Vamos fazer a colocação, instalação de 2 peças, instalado o minicônico, está pronto. Temos 2 peças instaladas agora e vamos verificar 20 graus. Olhem para a ilustração. 20 graus reto, inclinação de 20 graus. Os 2 lados têm 20 graus. Quer dizer que isso nos permite um encaixe leve, um encaixe mais tranquilo das peças. Vou encaixar as peças agora. Apliquei a coifinha de base cromo e seus parafusos. Vejam, aproveitando a ilustração, eu tenho aqui à esquerda nossa peça com 4.8, que é o normal de um minicônico. O minicônico é um desenho mundial que nós temos como nome minicônico com a Emplacil, mini abutment, mini pilar, miroscone, microscone. Tudo que nós falamos que é um minicônico de 4.8 por 4.8 de altura do parafuso será compatível com todas as empresas. É um componente que nós podemos até atender uma demanda de similar, de um componente similar a outra empresa. A partir de um minicônico colocado de outra empresa, todos os nossos acessórios, coifa, transfer, análogo, tudo servirá como compatibilidade com outras empresas. Agora eu vou ilustrar para vocês uma tarjinha amarela. O que é 0.8 menor? À esquerda, nós estamos utilizando o parafuso convencional que acompanha as coifas, hexagonal de 1.17. À direita, nós trocamos um parafuso por um parafuso que nós chamamos de Torx. Esse parafuso nos permite um torque melhor pelo seu devido encaixe e ele também tem a sua altura em 0.8 menor. Um parafuso convencional ele tem cerca de 2 milímetros de altura da cabeça do parafuso. Já o nosso parafuso Torx ele tem cerca de 1.2 de altura, ou seja, menos 0.8 menor do que a estrutura de um parafuso hexagonal, permitindo a gente trabalhar de uma forma totalmente diferente. Vejam, a prótese aplicada, caso múltiplo, e agora nós vamos fazer um novo trabalho. Vamos aplicar 2 componentes retos e agora nós vamos aplicar um componente angulado. A partir desse angulado, fizemos a correção de inclinação. Não é necessário, então, utilizar aqueles 20 graus. Os 17 ou 30 graus já deixou perfeitamente o nosso encaixe. Os 20 graus que nós falamos é para esse tipo de situação. Vejam que eu tenho uma linha verde mais escura e uma linha verde mais clara. Isso quer dizer que ao centro eu tenho um corredor de passagem do componente. Ele vai terminar na área verde clara, batendo, finalizando essa peça, ou seja, compensando até 20 graus para cada lado, compensando 20 mais 20 até 40 graus
conseguimos fazer essa correção porque o mini cônico é especial. Não é para ser feito dessa forma, é apenas uma ilustração para que vocês possam entender o nível de inclinação do componente reto que nos permite um trabalho de encaixe com passividade. Vejam aqui, 20 graus para cada lado, aquele eixo de passagem central e nossas peças vão se encaixar. Fiz uma outra ilustração com um pouquinho mais distante, usando os 20 graus. Vejam, é uma situação que o transfer de moldeira fechada não conseguiria trabalhar. Ele também, se fosse aberta, os parafusos dos componentes se tocariam. Ou seja, são situações totalmente extremas que a gente não pode inclinar tamanha forma como aqui está. Veja o angulado. Veja agora, inclinamos também a mesma inclinação, só que eu estou usando o transfer digital. Mesmo com o transfer digital, eles se encontraram. Ou seja, esse tipo de correção extrema com implantes muito próximos não vai funcionar. Então sempre temos que ter o melhor posicionamento dos implantes para ter, então, o melhor posicionamento dos componentes protéticos. Olha a outra inclinação que nós vamos fazer agora. Porém, eu não vou aplicar o intermediário. Eu vou aplicar com vocês a úcula de titânio como se fosse um provisório. Parece que se encaixou, não parece? Agora eu tenho duas linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas representam que eu tenho um local onde me impede que essa descida aconteça. Compreende? Se eu tenho um dente adjacente, outro dente adjacente, e tem que descer uma peça fixa, eu não tenho como inclinar para fazer alguma compensação. Eu preciso de um eixo de passagem. Aqui não me permite fazer uma prótese direta sobre implante, mas permitiria, então, colocarmos um minicônico reto, um minicônico angulado, ou até mesmo 2 minicônicos retos, dependendo da situação. Vejo aqui a ilustração ampliada, onde é a área que nos prejudica essa passagem. É mais complexo, então por isso o minicônico veio solucionar casos complexos, até casos simples do dia a dia, com uma forma totalmente especial de encaixe. Vamos ilustrar um passo a passo. Agora está aqui, um caso aplicado, onde nós temos 2 implantes e 2 minicônicos. Essa é a situação que nós chamamos de prótese fixa, uma estrutura de 2 implantes fazendo 3 elementos. Quero fazer um provisório. Qual é o componente que eu vou utilizar? Coifa de titânio, mais seu parafuso. Novamente, mais uma coifa de titânio. E nós temos agora minha necessidade desenhada pelo pontilhado. A necessidade que façamos, então, 3 elementos sobre 2 implantes, uma peça fixa. Nessa hora, vimos que nossa coifa de titânio está alta. Lembra? Coifa de titânio pode ser preparada, cortada, diminuída, personalizada. Vamos personalizar essa estrutura conforme o dente que nós vamos fazer, os elementos que faremos. Então, vamos personalizar essa estrutura. Pronto! Toda a estrutura está dentro da nossa prótese, da nossa estrutura fixa, dos 3 elementos. Qual seria o desenho dela internamente? Assim. Veja o desenho técnico. Nós usamos, à esquerda, tem bastante elemento ainda para que possamos colocar o teflon, resina e fechar a cavidade. À direita, eu já estou num super limite. A minha prótese ali, de repente, para esse lado direito, eu trocaria esse parafuso hexagonal por um parafuso Torx. Vocês vão ver ao longo da aula que faremos dessa forma, essa substituição. Agora vamos seguir nosso desenho protético. Sacamos o provisório e vamos entrar no processo clínico para o laboratório. Clínico porque precisamos fazer a moldagem. Nesse momento apliquei a moldeira aberta, estou aplicando aqui como uma das técnicas fio dental, resinando esse fio para que possamos unir os elementos e ter uma melhor força de arrasto junto com a nossa moldeira. A partir de agora, minha moldeira está personalizada para que eu tenha acesso aos meus parafusos e vamos seguir com a nossa moldagem. Sacamos então os parafusos. Sacando os parafusos, podemos ter acesso à remoção da moldagem. Pronto. Quais os passos vamos seguir agora? Para o laboratório, vamos colocar os análogos, fixar com os parafusos dos transferentes, momento da gengiva artificial e vamos vazar o gesso desse elemento. Pronto. Temos nosso modelo de trabalho, podemos seguir com o processo laboratorial.
Novamente, aquele passo a passo que nós fizemos. Eu vou aplicar 2 coifas, seja ela plástica ou base cromo, seus parafusos e vamos personalizar. Lembra? Personalizamos o provisório. Logo, a minha coifa que vai estar no laboratório também deverá ser personalizada muito próximo daquilo que fizemos em boca. Pronto. Lembra do desenho dos elementos? Vamos encerar. O pontilhado representa o final da nossa cerâmica. O vermelho agora é o enceramento que representa a nossa estrutura, que será a metalocerâmica. Então, o enceramento nos permitirá fazer a fundição, seguir com todo o trabalho e enviar para o clínico. Fizemos a fundição. Pronto. Agora está pronto para que possamos enviar para o clínico, fazer a prova em boca e, quando aprovado, retorna esse modelo para o laboratório e faremos, então, a aplicação cerâmica. Pronto. Caso finalizado. Vamos enviar novamente ao clínico, vamos remover os parafusos do modelo, remover a prótese e fazer a aplicação final em boca e os ajustes necessários quando houver. Viram que em casos múltiplos, casos unitários, em processos analógicos, os processos se repetem. Coifa de titânio, base cromo, enceramento, fundição, aplicação cerâmica e regressa para todo o modelo. Aqui o desenho técnico representando o elemento que nós tiramos e o volume que nós temos agora nessa peça. Pronto, caso finalizado. A ilustração que nós falamos, a aplicação do parafuso Torx. Quando eu faço a aplicação de cada parafuso, ilustrada agora em azul e laranja para que possamos enxergar melhor os detalhamentos, veja agora a parte oclusal. Aquele espaço não me permite, de repente até nos 2 elementos com oclusão, eu poderia usar o parafuso Torx. É uma opção. Essa opção profissional, escolha profissional, questionem sempre se há ou não a necessidade para que possamos então fornecer um material diferenciado. Vejam aqui a chave. A Torx é uma chave parecidinha com uma estrela, é muito parecida com uma estrela. Então ela se encaixa muito bem, é muito comum hoje na mecânica. A maioria dos carros hoje trabalham com parafuso Torx. É uma das evoluções mecânicas que vem aí para a gente cada dia mais como diferencial. Como podemos ver ao longo dessa aula, o conteúdo mostra que, obedecendo a sequência que está no catálogo daquela família de componente, nós vamos atender toda a demanda necessária para que o profissional possa atender o seu paciente de começo, meio e fim. Sigam sempre o catálogo como orientação maior, que você será um profissional diferenciado. Utilize sempre aquela lista da sequência protética como checklist para verificar se está sim ou não fornecendo todas as peças necessárias para que possamos resolver os casos. Boa sorte, bom trabalho, boas vendas!